Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula sobre função afim ou função do primeiro grau. E vamos falar dele, do coeficiente angular. Esse é o item 5, coeficiente angular. Gente, nós citamos ele lá como A na função do tipo y igual a ax mais b. Lembra? Olha, depois dessa aula você vai ter condições de resolver questões do Enem, porque a gente está falando do coeficiente angular, que é o mesmo que taxa de variação, né? A proporcionalidade acontece na reta e se utiliza o coeficiente angular para resolver diversas questões do Enem. Então se ligue nessa aula de hoje, tá certo? Nessa aula de agora. Bom, gente, imagina aqui eu traçando uma reta, certo? Que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Vou traçar uma reta. Vou dar um tratamento analítico aqui também ao coeficiente angular, tá bom? Vamos lá, não só falar de proporcionalidade, mas dar um tratamento analítico, beleza? Então, galera, pensa o seguinte. Para traçar a reta eu vou precisar de dois pontos, né? Então, marquei um ponto em algum lugar, vamos supor aqui. Vou chamar esse ponto de ponto A. Então, ele tem a abscissa do ponto A, que é o XA, a ordenada do ponto A, que é o YA, tá certo? E vou marcar um outro ponto, que eu vou chamar de ponto B, tá bom? Um ponto B, aqui. A abscissa do ponto B, vou chamar de XB, e a ordenada do ponto B, que eu vou chamar de YB. Beleza? Bom, tenho dois pontos, tracei a reta, tracei a função do primeiro grau. Vou dar um tratamento analítico, como eu disse a vocês. Agora, eu vou escrever essa função do primeiro grau aqui embaixo. Olha só, y igual a x mais b. Eu vou escrever essa função duas vezes. Pronto. Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui um sistema. Pense assim, para você me entender melhor. Pense assim, se eu tivesse, no lugar do x de b, por exemplo, o número 5. No lugar do y de b eu tivesse o número, sei lá, qualquer número, 7. Então não estou me preocupando com a escala aí não, tá? Aí eu poderia substituir o y por 7 e o x por 5, não poderia? Sim, Tony, sim, porque é um par ordenado 5, 7. Eu estou colocando o número só para você me entender, tá? Depois eu vou tirar esses números daí. Certo, o x pode ser 5, o y pode ser 7. Perfeito. Agora, da mesma forma, se eu colocar um valor para o x do ponto A, 3, eu posso substituir o x por 3. E o y, 2, posso substituir o y por 2. Perceba. Meu sistema vai ficar 7 é igual a vezes 5 mais b. 2 é igual a vezes 3 mais b. Não é isso? Isso, Tony. Exatamente. Aí você consegue achar os valores de A e B. Nós vamos fazer agora, de forma literal, a continha para como encontrar o valor de A. Tá certo? Por quê? Deixa eu apagar então isso tudo que eu coloquei. Estou tirando aqui, ó. Tá certo? Pronto, vamos lá. Então agora eu vou escrever simplesmente no lugar de xb, no lugar de x aqui, ó, vou colocar xb. Tá? Esse é um número, pense que é um número, tá? xb. E também yb. Esse ponto onde x é xb e y é yb, tudo bem? Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o ponto A. Esse aqui, ó, XA vai ser um número e YA também vai ser um número. YA é um par ordenado, ok? Pronto. Então agora que eu já substituí, o que é que eu vou fazer? Vou resolver um sistema. Passa a régua e fecha a conta. Olha aí, como a gente fala, né? Passa a régua e fecha a conta. Eu gosto de brincar assim. Bom, gente, quando eu for subtrair estas equações,
Eu tenho YB menos YA. Você concorda? Eu tenho YB menos YA. Eu tenho AXB menos AXA. E tenho B menos B. Só que B menos B, você vai lá e faz o quê? Isso, coita. Muito bem. Então, ó, subtraiu. Tony, por que eu não posso simplificar, então, também AXB com AXA? Não, Joe, se ligue. O x de B é um número diferente do x de A. Lembra aqui de cima? X de B é um número, eu dei até o exemplo de 3, eu acho, e aqui de 5. Então, são números diferentes. Imagina se você tivesse A vezes 5 menos A vezes 3. 5A menos 3A não pode cancelar, correto? Então, toma cuidado para não cometer esse erro. Então, não pode cancelar, tá explicado? Beleza, galera, vamos nessa então. Olha só. Continuando nossa continha. Agora eu tenho, olha só para o sistema, presta atenção. YB menos YA, eu vou chamar de variação de Y. Aqui eu tenho A, entre parênteses, né, fator comum evidência, vai ficar XB menos XA. A variação de Y é igual a XB menos XA, eu vou chamar de variação de X. Daí, o coeficiente angular, ele é a variação de Y sobre a variação de X. Não é verdade? Que beleza! Olha só, acabamos de encontrar aqui, olha, a taxa de variação. Variação de Y sobre variação de X. Isso, inclusive, pode ser respondido em termos percentuais nas questões. Lá na frente a gente vai ver isso. Beleza, Tony? Então, o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX? Porque, olha só, imagina assim, ó. Pensa assim, você tem um número aqui, vamos supor 3, aqui 5, certo? Isso aqui, qual seria a variação? Seria 5 menos 3, correto? A variação seria 5 menos 3. Então, a variação de x, que vai ser 2. Depois a gente vai fazer exercício. Mesma coisa para a variação de y, tá? Mas olha só. Agora que eu já conheço o coeficiente angular, ΔY sobre ΔX, vamos lembrar de algo também muito importante para questões de geometria analítica. A gente vai fazer sempre um paralelo aqui. Se eu tenho, imagina se eu tivesse aqui, ó, deixa eu apagar esse negócio que eu coloquei. Tá certo? Esses números também, depois eu vou escrever de novo, sempre assim, tá? Vocês irem compreendendo melhor. Imagina se eu pegar no lugar de YA, traçar uma linha, essa linha fique paralela ao eixo das abscissas, o eixo X, tá certo? Imagina assim. Ora, este ângulo, esse eixo X aqui, tá? Esse eixo das abscissas, que é o eixo X, e essa linha que eu acabei de passar, elas são paralelas, são cortadas pela transversal que está azul. Estes dois ângulos que eu acabei de marcar aqui são chamados de correspondentes. Por exemplo, se eu tenho duas retas paralelas, tá? Aí eu corto com uma transversal, esses dois ângulos têm a mesma medida. Se um vale 30 graus, o outro também vale 30 graus. Não ficou paralelo não, mas é só para te dar a ideia aqui. Bom, o desenhozinho não saiu muito paralelo, né? Deixa eu apagar aqui, só para te dar uma ideia. Beleza? Mas aí, então as linhas paralelas. Ô Tony, eu estou visualizando aqui um triângulo. É verdade, olha só, um triângulo. Muito bem. Um triângulo retângulo. Então, se eu pegar nesse triangulinho aqui, retângulo que a gente fez, a linha só quer... Agora acho que vai melhorar um pouquinho, né? Nesse triângulo retângulo que nós traçamos, deixa eu tirar aqui essa paralela, beleza? E fechar somente o triângulo para você visualizar melhor. Pronto, nesse triângulo retângulo, eu já vi, e você também, claro que sim, que estes dois ângulos, deixa eu ver uma cor, esses dois ângulos aqui são correspondentes, que as retas são paralelas, eu mostrei para você nesse instante. Ora, o que nós temos? Bom, temos aqui um cateto, tá? Um cateto oposto ao ângulo θ,
que aí é que está. É o y de b menos o y de a. Se é yb menos ya, vou chamar isso de ΔY, correto? Aqui temos o outro cateto, tá vendo que é a mesma coisa, que é a variação de x, que é xb menos xa. Como você já sabe a noção lá de trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo, você já sabe que, presta atenção, se ligue, que a tangente de um ângulo é o seu cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembra disso, veio até no ensino fundamental também, né? Então, quem é o cateto oposto ao ângulo θ? Oposto é ΔX, correto? O adjacente, desculpa, o oposto é ΔY, correto? O adjacente é ΔX. Cateto oposto ΔY, cateto adjacente ΔX. Então, se eu fizer tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, nesse triângulo aqui, eu estou fazendo ΔY sobre ΔX. Muito bem. Então, olha só, a tangente de θ vai ser ΔY sobre ΔX. Ô, Toninho, mas espera aí, você mostrou para a gente agorinha que a tangente de θ, que ΔY sobre ΔX, é A. Muito bem. Então, você já pode concluir o quê? Que é possível encontrar o coeficiente angular se a questão te der o ângulo entre as duas retas, que aqui eu chamei de θ, tá certo? Ah, que legal, Tony. Pois é, muito bem. Se ligue, Joe. Então, o coeficiente angular A, ele é numericamente igual à tangente desse ângulo θ, tá certo? Agora, tem mais. Isso aqui vai ficar, ó. Deixa eu descer ele um pouquinho. Tem mais, presta atenção. Se ligue. Seguinte, eu vou mostrar para vocês, para a aula não ficar muito longa, vou mostrar para vocês na próxima aula como associar a função do primeiro grau com uma função de física, espaço em função do tempo, beleza? Valeu, galera. Se ligue na aula 4.